Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, meu nome é Igor e essa é mais uma videoaula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre atmosfera, sobre efeito estufa, aquecimento global, quais os impactos e para você entender de uma vez por todas a relevância desse assunto. Eu peço que você não for inscrito no canal, por favor se inscreva, dê um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os estudantes que você conhece e é isso, vamos lá? Para a gente entender o que é efeito estufa, aquecimento global, primeiro a gente precisa saber um pouco sobre a atmosfera. Então, o que é a atmosfera? A atmosfera é uma camada de gases que está ligada à Terra através da força da gravidade. E as partículas de gases presentes na atmosfera, elas variam de acordo com a altura e de acordo com a temperatura. E é exatamente essa variação que permite, uma estruturação vertical da atmosfera e permite que a gente divida ela em camadas. A primeira camada, mais próxima da Terra, é chamada de troposfera. Ela possui uma altura média de 12 quilômetros. Ela é considerada a mais estudada, uma das mais importantes, porque é nela que se encontra a biosfera, ou seja, é nela em que a gente vive, e também porque é nela que acontecem os principais fenômenos atmosféricos, como a formação de vento, formação de chuva, nuvens, furacões, etc. Nessa camada, uma coisa que vocês podem perceber, as temperaturas vão diminuindo de acordo com a altura. Você vai sentir mais frio numa cidade que está localizada com um relevo alto do que ao nível do mar, por exemplo. Isso acontece por causa da densidade do ar e também por causa da pressão atmosférica. Em seguida, depois da troposfera, a gente encontra uma camada chamada estratosfera, que atinge aí, em média os 50 quilômetros de altura. É uma camada considerável estável, acima das nuvens de tempestade. Por isso, é nela que os aviões com motores a jato costumam voar. Outra característica muito importante dessa camada é que ela concentra cerca de 90% do gás ozônio. Então é nela que se encontra a famosa e tão falada camada de ozônio. E exatamente por causa da interação do ozônio com os raios ultravioleta, as temperaturas nessa camada sobem em relação à altura, indo ao contrário da troposfera. A próxima camada a gente chama de mesosfera. Lá o ar é muito rarefeito e por causa disso as temperaturas abaixam bastante, chegando a menos 80 graus. Gente, vocês têm noção do que é menos 80 graus? É muito, 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 muito frio. E depois dessa mesosfera congelante, a gente encontra a termosfera, que é o contrário, como o próprio nome diz, ela apresenta altas temperaturas. Ela atinge, em média, 500 km de altura, e a partir daí, quando as partículas de gases já começam a se desprender da força da gravidade, podem dar um rolê aí pela galáxia, a gente encontra uma nova camada que é chamada de exosfera. Com isso, a gente conheceu as 5 camadas da atmosfera, que é a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre a atmosfera, a gente precisa saber quais são os seus principais gases e como eles atuam. Em sua forma seca, ignorando o vapor d'água, a atmosfera ela é composta aproximadamente por 78% de nitrogênio, que é o gás mais abundante, cerca de 20% é oxigênio, que é essencial para a gente sobreviver, para a gente respirar, e somente 2%, que é o que sobra, são compostos por vários outros gases. E dentre esses gases, a gente precisa destacar alguns poluentes atmosféricos e também alguns gases que são considerados gases de efeito estufa. Poluente atmosférico, gente, nada mais é do que qualquer energia, qualquer material que em concentração, quantidade, intensidade, em desacordo com os níveis pré-estabelecidos pelo órgão responsável, que no Brasil é o CONAMA, apresentam perigo, uma nocividade à saúde humana ou ao meio ambiente. E um exemplo disso é o dióxido de nitrogênio, que a longo prazo traz problemas respiratórios para nós seres humanos. Já os gases de efeito estufa, que é um processo, gente,
natural e essencial para o planeta Terra são responsáveis por manter as temperaturas terrestres em níveis aceitáveis, em níveis que possibilitam com que a gente sobreviva. E como que isso acontece, eu vou explicar já já. Os gases de efeito estufa mais comum são o dióxido de carbono, né, o CO2, que é comum principalmente nos centros urbanos, uma vez que ele é produzido através da queima de combustíveis fósseis como gasolina, petróleo, carvão. Além do metano, que é o CH4, que ele é produzido pela decomposição de matéria orgânica. Tem o vapor d'água, né, entre vários outros. Agora que a gente já entendeu quais são os principais gases e quais seus papéis, eu posso explicar de fato como que acontece o efeito estufa. E é mais ou menos assim. A Terra, ela é um corpo que absorve toda a radiação, a energia que a atinge. E como diz uma certa lei lá da física, né, a lei da conservação, a energia ela não se perde, mas se transforma. Então, tudo isso que a Terra absorve, ela libera de volta para a atmosfera como uma radiação terrestre, uma radiação própria. E é exatamente essas ondas, essa radiação terrestre, que entra em contato com os gases de efeito estufa na atmosfera e essa interação produz o calor. Graças a esses gases e essa interação, né, a Terra consegue atingir a média de 14 graus Celsius. Se não fosse pelos gases de efeito estufa e por essa interação, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus Celsius. Então é uma diferença aí que faz com que a gente sobreviva, com que a gente viva em condições agradáveis, né, de temperatura. Tá bom, agora que você entendeu a importância, né, do efeito estufa para o planeta Terra, você pode estar se perguntando, mas e a radiação solar, Igor? Como que ela interage com a atmosfera? Bom, a radiação solar, né, ela vem em diferentes comprimentos de onda, principalmente ondas curtas. E alguns desses comprimentos podem interagir ou não com a atmosfera. Eu vou dar um exemplo. Aqui está o Sol e aqui está o planeta Terra. Os raios, né, a radiação solar vem em direção e quando ela chega lá na estratosfera, os comprimentos de onda ultravioletas vão interagir com a camada de ozônio. Exatamente essa interação vai reter cerca de 90% desses raios para que eles não cheguem à superfície da Terra. Alguns outros elementos, né, por exemplo, as nuvens, também podem interagir refletindo e absorvendo a radiação solar. E o restante, né, o que chega à superfície da Terra, vai ser absorvido e vai ser transformado na radiação própria, a radiação terrestre. Entendido o efeito estufa, a gente precisa falar sobre o aquecimento global. Bom, o tempo e o clima, eles são determinados pela quantidade de energia de radiação solar que atinge a Terra, né? É um balanço feito em relação à quantidade de energia que entra e à quantidade de energia que sai da Terra. Então, se entra mais energia do que sai, nós vamos ter um processo de aquecimento. E se sai mais energia do que entra, nós temos um processo de resfriamento, certo? Portanto, gente, o aquecimento global é o processo de aumento da temperatura terrestre em decorrência das práticas antropogênicas, ou seja, das ações humanas que vão influenciar negativamente esse balanço de energia que entra e que sai da Terra. Várias coisas que a gente faz, né, como a agricultura, a indústria, a pecuária, as cidades, né, as poluições de carros e de equipamentos, fazem com que a gente aumente o número de poluentes atmosféricos e de gases estufa na atmosfera. E com isso, o calor ele fica retido e vai aumentando gradativamente as temperaturas terrestres. O aquecimento global é uma evidência das mudanças climáticas pelas quais nós somos responsáveis e já estamos vivendo as consequências, né? A gente pode sentir isso nos dias atuais. Com o aquecimento global, com essas mudanças climáticas, né, há uma interferência nas temperaturas dos oceanos, na temperatura da superfície terrestre, ao derretimento de geleiras, o aumento do nível do mar, e também tem algumas outras consequências que a gente pode ver como a ilha de calor.
A ilha de calor é uma anomalia térmica, né, onde as temperaturas dentro da cidade são muito mais elevadas do que nas regiões vizinhas. Isso se deve ao processo de impermeabilização do solo, né, onde a gente desmata, onde a gente corta árvores para fazer construções, e por causa disso o calor fica retido entre essas construções. Um dos agravamentos da ilha de calor também podem ser vistos quando chove. Por exemplo, a impermeabilização do solo faz com que ocorra um escoamento superficial da água da chuva, causando enchentes, alagamentos e etc. Outro impacto climático, né, são as chuvas ácidas, que é quando o CO2, os óxidos de enxofre e de nitrogênio presentes na atmosfera, liberados pelas ações humanas, tornam a água da chuva ácida. E essa acidez ela é muito prejudicial, né, para plantações, para recursos hídricos, principalmente florestas, uma vez que a acidez da água dissolve os nutrientes antes das plantas o absorverem. Uma outra consequência é a liberação de substâncias tóxicas, como o alumínio, né, que deixam a terra menos fértil. Então é isso, essa foi a videoaula de hoje. Obrigado por assistir. Eu espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham aprendido bastante, um pouquinho sobre atmosfera, efeito estufa, aquecimento global e também captado a importância e a relevância desse tema, né, para as nossas vidas. São impactos muitas vezes irreversíveis e que vão só prejudicando a nossa vida, que prejudicam o funcionamento do nosso planeta Terra. Então é isso, sejam conscientes e tchau, até a próxima aula.